Vamos lá então, vamos falar dentro desse módulo sobre mordomia do corpo. Olha que interessante, eu já quero iniciar esse nosso bate-papo trazendo uma consciência para você. O nosso corpo, ele é a casa do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então, nada mais importante do que, no momento presente, que você está assistindo essa videoaula, pensar sobre a casa de Deus, pensar sobre o templo do Espírito Santo. E por que pensarmos sobre isso e pensarmos dessa maneira? Nós somos seres integrativos sistêmicos. Nós somos seres espirituais, temos uma alma e habitamos num corpo. O sobrepeso ele acomete o corpo. As patologias clínicas acometem o corpo, mas a causa não é o corpo. Então, eu quero deixar bem claro para você. Você, eu, nós somos casa, somos morada do Espírito Santo. E qual é a casa de Deus? Onde Deus habita? Ah não, a casa de Deus é o templo onde nós nos reunimos. Não, a casa de Deus sou eu. Eu sou o templo. Deus não está habitando em templos feitos por pedras, por tijolos, mas em templos vivos. Nós somos templos do Espírito Santo. E para que nós utilizamos a nossa boca? Nós utilizamos a nossa boca para duas coisas essenciais. E tem uma terceira, que não vai vir ao caso nessa videoaula. Mas as duas coisas essenciais, comer e beber. Porque a terceira coisa seria comer, beber e falar. Mas eu não vou falar do falar. Porque nós tocamos muito acerca da mente de Cristo. Mas eu quero pensar com você acerca do que nós comemos e do que nós bebemos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é produto do que nós comemos e do que nós bebemos. Nós não podemos viver sem comer e sem beber. Mas é preciso saber comer, é preciso saber beber. E eu tô aqui, ó. Você tá aí comigo, ó? Essa aqui é a garrafinha da minha esposa, acabamos de bater ela aqui, de água. Sim. Por quê? Porque o nosso corpo requer água, requer que nós bebamos água. E esse é o tempo também que Deus está fazendo, derramando seus rios de águas vivas. Então, preste bem atenção. Nós vamos estudar, nós vamos dissecar acerca da mordomia do corpo, o templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, que é o nosso corpo. E nesse momento, nessa aula introdutória, nós iremos trazer algumas dinâmicas aqui e vamos discorrer um pouquinho da Bíblia e ver o quanto Deus está interessado no nosso corpo. Eu ouço muitas pessoas dizerem, não, Deus só quer o nosso coração, Deus só quer a nossa alma, Deus só quer o nosso espírito. Não, Ele está interessado no seu corpo, Ele está interessado no meu corpo. Então, vamos passar para a nossa dinâmica, né? E eu já quero desafiar você, tem uma tarefa aqui no final dessa videoaula, são algumas perguntas, eu quero pedir, por favor, que você responda essas perguntas, porque essas perguntas são muito importantes. Essas perguntas vão trazer a consciência se você realmente assistiu a videoaula ou não, ok? Então vamos lá. O que é que nós queremos ver? Nós queremos ver pessoas saudáveis, nós queremos ver pessoas plenas, nós queremos ver pessoas prósperas, porque não adianta nós estudarmos sobre a cura divina, sobre saúde, sobre prosperidade, sem assumirmos a responsabilidade, sem compreendermos a consciência de que nós somos mordomos de Deus
enquanto aqui estivermos. Então vamos entrar, vamos andar juntos, vamos caminhar junto dentro desse assunto que é a mordomia do corpo, o domínio do corpo. E aí o corpo é preciso olhar para ele como uma criação de Deus. Talvez você até se surpreenda com isso que eu estou dizendo aqui. Mas esse assunto é bíblico, esse assunto é espiritual. Sim, o que nós vamos abordar aqui dentro, o que nós temos abordado com você até agora, o que nós vamos continuar abordando aqui, é tão espiritual quanto está numa reunião, num culto, numa assembleia, tá? Quanto à adoração. Então, essa questão do dualismo, essa questão de separar o santo do profano, isso vem de muitas influências erradas dentro desse quadro teológico ao qual nós estamos vivendo. E acaba que essa influência teológica acaba afetando os nossos hábitos para prejuízo nosso. Então vamos lá. O primeiro tópico dentro desse tema é o cuidado com o corpo, entendendo que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então vamos pensar sobre o cuidado com o corpo. A mordomia do corpo tem a ver com o cuidado de um templo, tem a ver com o cuidado de algo que Deus nos deu. Essa é a mordomia. Então já entendemos que vamos lidar com algo que não nos pertence. Como assim, pastor? Sim, o seu corpo não te pertence. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versos 19 e 20, nós vamos ler: ou não sabeis. Olha, está dizendo bem assim, ó, Paulo está dizendo bem assim, ó, ei, você não sabe não? Você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em você e que ele é proveniente de Deus? Sim, esse corpo aí é proveniente de Deus. E esse corpo aí não é seu não, você não sabia disso não? Paulo está dizendo bem assim, ó, porque você foi comprado por um bom preço. Então glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificai a Deus. Então, isso aqui é interessante, porque eu tô estudando em uma outra versão que eu quero compartilhar com você aqui, porque a maioria das versões mais modernas, só inclui glorificai a Deus em vosso corpo, porque o vosso espírito não aparece em muitos dos manuscritos. Mas o que interessa é que glorificai a Deus no vosso corpo, o qual pertence a Deus. Então escreve aqui embaixo para mim nos comentários: meu corpo não pertence a mim, meu corpo pertence ao Senhor. Meu corpo não pertence a mim, meu corpo pertence ao Senhor. Não é que eu não possa fazer com o meu corpo o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quiser e o que eu entender. No entanto, isso não é mordomia, porque mordomia significa senso de responsabilidade, de cuidado de algo que eu tenho que prestar contas. Então hoje nós queremos estabelecer uma base para demonstrarmos que a Bíblia, através da palavra de Deus, que Deus se preocupa sim com o nosso corpo, que Deus está sim interessado no nosso corpo. Então nós vamos ler, discorrer sobre alguns versículos. Inclusive eu quero pedir para você, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos. Tem uma tradução, a Paixão, que ela diz que o nosso corpo, ele foi comprado, ele foi uma compra muito cara para Deus. Foi paga com lágrimas de sangue. Então, use esse corpo para promover a glória de Deus. Usar esse corpo para trazer a glória de Deus. O meu corpo, esse corpo de carne e osso, ele tem que promover, tem que produzir a glória de Deus. Isso vai me despertar que eu tenho que cuidar de tudo. Da estética também, pastor? Sim, Senhor. Porque Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, Ele é um Deus estético. É só você olhar para mim. Olha aqui, ó, que lindeza, não é? Você já olhou para você? Olha para você, que lindeza que você é. Não, isso aqui não é brincadeira, não, é sério mesmo.
Deus, ele é um Deus de estética. Deus, ele é um Deus de harmonia. Deus fez o homem belo, perfeito, bem formado, com todos os órgãos no lugar. Então, não se olha uma coisa, se uma coisa é estética, é bela, harmoniosa, tudo no lugar. É só olhar para uma criança. Quando uma criança nasce perfeita, todos os órgãos no seu devido lugar, a beleza, e depois com o passar dos anos, o que acontece? O desleixo, a nossa falta de mordomia nos tornam sem forma ou nos tornam deformados. Todos comentam assim, é feio mesmo, pastor, é desajeitado, é horroroso. Isso, quando a gente fala isso, quando a gente diz isso, a gente está maltratando o nosso próprio corpo. E a pergunta é, isso está glorificando a Deus? Sim ou não? Claro que não. Mas nós somos chamados para glorificar a Deus com o nosso corpo. Então, vamos continuar. Esqueçamos de que o vosso corpo é o templo sagrado. Não vai dizer que o Espírito Santo habita nesse corpinho aqui? É claro que sim. Esse corpo de barro, ele vai cair, ele vai morrer, ele vai apodrecer. Só que, enquanto nós estivermos vivos, ele é o templo, ele é a morada, ele é a casa de Deus. E eu tenho que cuidar dele. Ele é o templo sagrado do Espírito Santo que habita em vós. Então, presta bem atenção. E ele não mais pertence a mim. Esse corpo não pertence mais a mim. Por quê? Porque o dom de Deus, que é o Espírito Santo, vive dentro desse santuário que é esse corpo. Deus valorizou tanto o corpo, mas tanto mesmo. E olha que interessante. Esses dias eu estava navegando na internet, né? E aí eu vi algo que me chamou a atenção. O texto dizia mais ou menos assim, eu estava olhando lá algumas plataformas sociais e tinha uma postagem que me chamou a atenção. O post tinha uma declaração que começava mais ou menos assim, ó. Os gnosticismo, o hinduísmo e aí todos os ismos do mundo sempre buscaram o quê? O místico. Lá em cima, distante. E Deus fez o caminho inverso. Por quê? Porque Deus encarnou. E essa expressão, ela nos traz uma consciência. Deus fez o caminho inverso. Ele encarnou. Então ele não está lá, ele está aqui. Eu não vou encontrar com ele lá, eu já posso me encontrar com ele aqui. Então, olha o valor que Deus dá ao corpo. O verbo se fez carne. Isso mesmo, de corpo mesmo. O autor aos Hebreus vai dizer que no corpo me preparastes. Deus dá tanta importância ao corpo que formou um corpo no ventre de Maria para que o Redentor viesse ao mundo com um corpo igual ao meu, igual ao seu, para crescer, para desenvolver, para ser saudável, precisa de todos os cuidados que as leis da saúde, que as leis da natureza exigem. É por isso que a gente precisa abrir a nossa cabeça e pensar e olhar e analisar como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos conduzindo a nossa jornada existencial aqui na Terra. Está lá, João 1,14. E o verbo, e o logos, ou seja, a palavra, o verbo, o logos se fez carne, se fez corpo, tornou um corpo físico. Nós somos um corpo porque o nosso corpo é a residência que temos, é a casa que temos para viver na terra. É a nossa habitação terrena, o nosso corpo. Nós só temos legalidade para viver na terra através desse corpo. Sem esse corpo eu não falo, eu não vejo, eu não sinto, eu não prego, eu não faço nada, porque é através dele que o meu espírito vai se manifestar. Presta atenção nisso.
Um corpo é gerado no ventre de Maria, o verbo se fez carne. Hebreus 10, do 5 ao 6, ele diz que quando Cristo veio ao mundo para clamar, sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparastes. Então o corpo de Jesus era pele, era belo, porque tudo o que Deus faz é belo. Adão e Eva eram belíssimos, eu sou belíssimo, você é belíssima, você é belíssimo, porque é uma imagem boa de se ver, harmoniosa. Até mesmo porque naquele tempo não tinha sedentarismo, não tinha esse tanto de gênero alimentício, as pessoas andavam mais a pé, né? Então, olha que interessante. Isso aqui é muito importante para a gente pensar. Porque senão nós vamos continuar nadando e morrendo na praia. Nós não fomos criados. Alguém comentou aqui, mas é difícil fazer atividade física. Nós não fomos feitos para viver fora do movimento. Tá? Então, olha que interessante. Deus fez o contrário. Enquanto as religiões estão buscando se desligar do mundo e do corpo, o que nós dizemos quer dizer que o mal reside na matéria, no corpo. É isso que eles estão dizendo, por isso você tem que desvincular para liberar o profano do santo. Então eles diziam que Cristo não podia ter vindo em corpo. Como que assim? É por isso que João vai dizer que quem não confessa que Jesus veio em carne, isso é no corpo, não é de Deus. Não é por causa desse conceito bom, é por causa da religiosidade. Ir à academia é carnal? Sim ou não? Malhar é carnal? É claro que não, é espiritual, gente. É espiritual. Eu tenho que cuidar do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. A gente só divide o espírito, alma e corpo para estudar, mas Deus quer que nós sejamos saudáveis no espírito, na alma e no corpo, de forma integrativa, de forma sistêmica. Então assuma a sua responsabilidade, se posicione no cuidado com o seu corpo. Você é um mordomo do corpo. Você é apenas um mordomo de Deus aqui na terra, melhor dizendo. Sirva com eficiência. Afinal de contas, é para Deus, é por Deus. Foi bom o nosso bate-papo? Quer aprender mais sobre a mordomia do corpo? Então nós nos encontramos na próxima videoaula.